Você provavelmente se sabota usando palavras e nem mesmo se dá conta disso. É muito comum e nós fazemos isso o tempo todo. Nós moldamos o nosso comportamento a partir das palavras que falamos. Talvez você já tenha ouvido falar de um psicanalista francês chamado Jacques Lacan. Ele costumava dizer que o nosso inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. Esse é um assunto um pouco complexo, não dá para tratá-lo aqui. Porém, o nosso inconsciente, a nossa mente, ela se estrutura através das linguagens que conhecemos, das palavras que falamos. Nós não conseguimos pensar em algo que nós não conhecemos a palavra. E também se eu disser uma palavra aqui de algo que você não conhece, nunca ouviu falar, provavelmente você não vai conseguir pensar nisso, porque nós pensamos naquilo que nós nomeamos. Ou seja, as palavras que falamos moldam nossa mente, moldam nosso inconsciente, e o nosso inconsciente molda o nosso comportamento, moldam nossos hábitos, moldam como nós encaramos o mundo ao nosso redor. As palavras que falamos moldam o nosso agir no mundo. Eu quero falar de uma palavra específica aqui, que eu havia pensado nela, eu tenho pensado nela já há algum tempo, e tem mexido comigo a forma com que eu encaro esta palavra, como eu passei a encarar, na verdade, essa palavra. Você já deve ter usado ela muitas vezes, é a palavra difícil. Difícil, isso mesmo. E é muito comum nós utilizarmos a palavra difícil. Porém, eu tenho percebido que, pelo menos para mim era assim, eu utilizar a palavra difícil era como uma espécie de escudo que me blindava de fazer coisas, de ter certas responsabilidades, de ter certos compromissos, uma espécie de escudo que me impedia de progredir, de prosseguir adiante, de fazer o que eu queria fazer, o que eu gostaria de fazer, porém, de alguma maneira, eu estava me escondendo atrás da palavra difícil. A palavra difícil, só para eu trazer aqui um contexto um pouco mais claro, ela vem do latim disfacere, disfacilis, que quer dizer, é o dis de negação ou de não, e o facile de fácil. Então, não fácil. Mas o interessante é que a palavra facilis também vem do latim facere, que quer dizer fazer. Então, a ideia do difícil é algo como não fazer. E é isso que normalmente acaba acontecendo quando nós utilizamos essa palavra difícil. A nossa mente, como eu falei, ela é moldada pelo que nós falamos, pelo que nós colocamos nela. O tempo todo nós estamos alimentando a nossa mente, a nossa imaginação, o nosso inconsciente. O tempo todo nós fazemos isso. Vou dar um exemplo mais claro para você. Você nunca tinha reparado, por exemplo, num carro Logan vermelho, por exemplo. Um nome qualquer que me veio à mente aqui. E, de repente, por você estar interessado em comprar um Renault Logan vermelho, você começa a andar pela rua e começa a perceber um monte de Renaults Logan vermelho. Parece que antes não tinha nenhum. Depois começou a aparecer um monte só porque você está interessado em comprar um desse. Como isso se chama? Percepção seletiva. Você, de alguma maneira, começa a selecionar o que você quer perceber. Você não percebia Renault Sandero vermelho para a rua, agora parece que só tem esse carro por aí. Por quê? Porque você condicionou a sua mente a selecionar algo que você antes não fazia. Então, diante de um desafio, é muito comum nós utilizarmos palavras. E nós temos algo também chamado de viés de confirmação. É o que nós começamos a elaborar, racionalizar sobre algo que nós queremos ou não fazer. Quando eu quero ou não fazer, eu começo a encontrar motivos pelos quais eu quero fazer aquilo. Então, se eu quero comprar uma roupa nova, por exemplo, mesmo eu já tendo roupas suficientes, eu começo a criar uma narrativa para mim mesmo dizendo por que eu quero comprar aquilo. E quando eu também não quero fazer algo, eu começo a criar uma narrativa, racionalizar algo que me vai levar a o que eu já quero dizer ou pensar, que é o não fazer. Agora, veja só, diante de muita coisa que nós temos que fazer, às vezes você quer se dedicar mais a um estudo de algo, seja de um instrumento musical, seja se dedicar ao estudo de um concurso que você quer fazer, de um vestibular que você quer prestar. Às vezes, diante de uma melhora no seu corpo, ir para a academia, fazer uma dieta, eu gosto de usar esse exemplo, ou gravar vídeos, por exemplo, para o YouTube, ou fazer uma pós-graduação para você ser promovido, melhorar no seu emprego. Nós costumamos utilizar palavras que nos blindam e, de alguma maneira, nos impedem de continuar seguindo diante daquele plano que nós estruturamos como bom.
Nós pensamos, planejamos como bom. Eu uso a palavra difícil. A palavra difícil é muito utilizada. E a impressão, o sentimento que se dá quando nós usamos essa palavra é: ufa, agora eu estou aliviado de fazer, porque é difícil. Eu já disse que é difícil. Quando alguém diz, por exemplo, para você ir à academia, você tem que acordar mais cedo, que seja 5h30, 6 horas da manhã. Aí você diz algo como: é difícil acordar esse horário. É difícil. É como se encerrasse a conversa com a palavra difícil. Ou então, você tem que ir mais tarde, depois das 10, 11 horas da noite, talvez. E aí a mesma palavra vem: é difícil eu ir esse horário. É difícil. Você tem que se alimentar corretamente. Parar com os doces. É muito difícil parar com os doces. Tem que beber 3 litros de água por dia, por exemplo. Ah, é difícil beber água. Nós vamos nos blindando com isso. Você tem que estudar mais. Eu não encontro horários. É difícil. Ou é difícil eu estudar o instrumento que eu quero. É difícil eu estudar para aquele concurso que eu gostaria. É difícil eu ter um tempo devocional, por exemplo, lendo a Bíblia, orando. É muito difícil. E o é difícil para nós meio que encerra a questão, como eu falei. E eu tenho aprendido isso, que eu, por exemplo, utilizava muito essa narrativa, essa palavra é difícil, para me blindar, como se isso me protegesse de eu ter que fazer algo e já desse todas as desculpas suficientes que eu precisava dar usando a palavra é difícil. E nós continuamos utilizando esse tipo de palavra, o nosso inconsciente vai se moldando, isso vai moldando o nosso comportamento, dizendo: realmente, é difícil, então não precisa fazer, não. Não dá para fazer. Você bem que queria, você está negociando com você mesmo. Mas, dadas as devidas circunstâncias, ao devido momento, a hora, a quantidade, ao valor, é difícil. Então, já que é difícil, então para. Então, não prossegue. Você já usou essa palavra muito? Você já usou essa palavra? É difícil? Você já usou essa palavra para não fazer algo que você sabia que deveria fazer? Você já usou essa palavra se blindando de algo que lá no fundo você sabia até que dava para fazer? Normalmente dá. E nós é que encontramos barreiras e usamos é difícil. Agora veja só, eu te proponho um desafio, o mesmo desafio que eu propus a mim mesmo. Mude a palavra. Encontre outra palavra ou frase que você usará para substituir a palavra é difícil. A frase é difícil, a palavra difícil. Encontre outra frase, outra palavra que você substituirá e você verá quase que uma mágica acontecendo. Ao invés de você dizer assim, é difícil, por que é difícil? Comece a analisar por que é difícil e use a resposta de o porquê é difícil. Por exemplo, eu não consigo beber água, 3 litros de água por dia, é difícil. Vamos mudar isso aí. Eu não consigo beber água 3 litros por dia, eu não me lembro de beber o tempo todo. Opa, eu não me lembro. O que eu posso fazer para me lembrar? Percebe? Eu não consigo me dedicar ao estudo, por exemplo, como eu gostaria. É difícil. Opa, ao invés de ser difícil, eu não encontro um horário calmo o suficiente para que eu possa fazer isso. Será que não encontro um horário? Vamos ver a agenda e analisar como que as coisas estão. Ah, eu não consigo ir à academia às 7 da manhã, às 6 da manhã. É difícil. Ao invés de difícil, eu tenho dificuldades em acordar disposta a esse horário. Opa, por que será que você tem dificuldade? A que horas você vai dormir? Como que você fica na hora de dormir? Você faz uma higiene do sono? Percebe? Eu não tenho recursos suficientes. Ao invés de é difícil. Que recursos te faltam? Ao invés de dizer é difícil, eu não sei todas as informações necessárias para concluir aquilo. Então, que informações te faltam? Aonde você consegue encontrar essas informações? Percebe como é que vai mudando e meio que as desculpas elas vão sumindo? Então, o nosso inconsciente vai se moldando a partir do que nós dizemos. Ao invés de eu dizer é difícil, me falta recursos suficientes, me falta informação, eu preciso buscar, aonde eu encontro os recursos, me falta um momento, eu não tenho disposição, por que será que eu não tenho disposição? E daí por diante. Trocar a palavra é difícil pelo argumento utilizado de fato para dizer o porquê é difícil, te ajuda a resolver a questão. Veja como que isso é quase como mágica. Eu tenho utilizado isso para a minha vida de um tempo para cá. Funciona, acontece. Pare de dar desculpas dizendo é difícil, eu não consigo. Veja o que te falta, vá atrás do que falta e faça. Eu comecei a utilizar outra frase para moldar o meu inconsciente, para moldar os meus comportamentos. Eu vou fazer. E tal coisa, eu vou fazer. E nisso eu começo a trabalhar o meu inconsciente para ele arrumar maneiras de fazer.
Há uns 8, 9 anos atrás, eu falei, eu vou parar de tomar refrigerantes. Eu entendi que fazia mal para mim. Eu simplesmente disse, vou parar de tomar refrigerantes. Eu vou parar. E desde aquele dia, então, há quase 9 anos, eu parei de tomar refrigerante. Nunca mais bebi. Não sinto vontade hoje mais. O meu inconsciente se moldou de maneira que aquilo passou a fazer parte de mim. Na virada desse ano, nós estamos de 24 para 25, eu comi doces. Eu estava com muita dificuldade com doces. Era difícil parar de comer doces, para mim. Era difícil. Se tinha uma caixa de bombom em casa, a todo momento eu ia lá e comia a caixa de bombom. Não comia de uma vez, mas não demorava muito tempo. E eu falei na virada do ano, eu vou parar de comer doces. Eu vou parar de comer doces. Não é um corte de açúcar de forma geral, mas é de doces. Eu vou parar. E eu nunca consegui ficar 2, 3 dias sem comer doces. Dessa vez eu disse, eu vou parar. Não é difícil, eu vou fazer. Vou encontrar as maneiras. E de lá para cá, já estamos no dia 30, 31, até hoje, sem doces. E eu estou bem com isso. Pretendo continuar assim. E assim por diante nós vamos encontrando aquelas coisinhas que nós achávamos que eram difíceis e começamos a fazê-las acontecer. Eu vou fazer. Vai acontecer. Se você gostou desse conteúdo, quero te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever nesse canal, a compartilhar com pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. Outros vídeos virão. Assista os vídeos anteriores e outros vídeos virão. Se inscreva no canal e acompanhe. Eu quero te convidar também a deixar escrito aqui o que para você era difícil e o que para você vai acontecer. O que era difícil e o que vai acontecer. Eu vou ler e vou responder todos os comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.